descobri que era vitiligo com 10 anos e meio. Tá. Porque a gente ficou mais de um ano tentando descobrir o que era. Porque começou com 9 anos e a gente ia de médico em médico e cada médico tratava como alguma coisa. Tratavam como micose, pano branco, como vários tipos de doenças dermatológicas, mas nenhuma como vitiligo. Que ainda não caracterizava tanto, é isso? No começo? Caracterizava, só que no início eu já tive um período inflamatório na minha pele. Além do surgimento do vitiligo, eu tive um processo inflamatório em que saía pus e dava uma borda em cada manchinha. Então eu me coçava muito. E foi tratado como muitas coisas antes de ser comprovado como vitiligo. E aí, como é que foi quando você descobriu? Como é que foi todo esse processo para uma criança, né? No início foi muito assustador, assim, porque eu era muito nova, eu perdi todos os meus amigos, não tinha mais coleguinha de escola, não tinha mais ninguém, só tinha realmente minha família. E eu comecei a sofrer bullying até dentro de casa. Com a sua família? É. Aí foi bem difícil, assim, pra mim. Mas o que você ouvia? Que pegava, que era contagioso? Ah, que eu era uma girafa, que eu era isso, que eu era aquelas brincadeiras bobas, mas que machucam muito. É isso. E na escola, como é que foi? Na escola, eu sentava na fileira, todo mundo daquela fileira levantava para ir para outro lado. E aí a professora começou a aplicar, né, medidas educativas, a dar advertências, até a galera se acostumar. Mas no recreio nada mudava. Quando eu sentava na mesa, todo mundo se levantava para poder ir para outra mesa. E eu me tornei uma criança muito agressiva por causa do bullying, né? Porque as pessoas queriam me bater. Eu sofri algumas ameaças, tipo, não chega perto de mim que você vai me passar doença. Só que a maioria das coisas que são reproduzidas por crianças é porque são ouvidas por adultos. E quando eu descobri o porquê de uma antiga amiga não andar mais comigo pós o vitiligo, foi porque a mãe dela falou para ela não andar, que ela estava pegando as minhas manchas. Então, a falta de informação sobre o vitiligo e a falta de interesse também do adulto procurar saber o que se passa com a criança foi uma coisa que influenciou muito em toda a minha história. E além dessa questão desse bullying aí disfarçado de brincadeira dentro da sua casa, como é que foi? A sua mãe foi atrás para tentar, sei lá, ver remédios, tratamentos? Vários. A gente chegou até a época que gastava mais de 1.500 mensal com tratamento. A gente chegou a trazer um remédio de Cuba, mas a gente não conseguiu resultado. E quanto mais tratamentos eu fazia, pior ficava. A minha mãe, ela ficava muito decepcionada, porque inicialmente os médicos não descobriam, e eu entrei num processo de depressão muito grande. Na infância? Na infância. Então, de 56 quilos que eu tinha quando criança ainda, eu fui para 44. Então, eu emagreci muito, eu já não queria mais comer, não queria mais tomar banho, não queria mais me arrumar. E esse processo, para ela, foi muito doloroso. Porque ela não sabia o que falar, nem como lidar com essa situação. Para ela era muito novo. E o pior de tudo, assim, né? Que nenhuma mãe quer ver o filho sofrer. Mas ainda não saber o que seu filho tem, eu acho que deve ser um sofrimento triplicado ainda. Sim. E você queria se esconder? Você cobria seu corpo? Como que era? Totalmente. Eu não saía de casa sem passar base, muita maquiagem para tampar as manchas visíveis, mas eu usava gola rolê no calor. Eu usava só calça, não gostava de bermudas, nem shorts, nem saias. E não usava chinelo, era só tênis ou algum sapato que ficasse fechado sem mostrar o meu pé. E foi bem delicado esse processo de conseguir a aceitação e começar a me mostrar. E você, na infância, você teve algum tipo de acompanhamento psicológico? Comecei a ter depois de 1 ano e meio. Tá. E eu odiava, porque a minha psicóloga me dava desenhos para colorir. Eu me sentia uma leiga, sabe? Ali, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Então, não gostava. Aí, depois, eu comecei a ter outro tipo de atendimento com outra psicóloga. Aí, eu comecei a gostar. Eu abandonei os remédios, porque um dia, numa sala em que eu já tinha feito mais de 20 biópsias, eu tinha uma mancha muito grande aqui nas costas. E nessa mesma mancha, já tinha sido retirado mais de 20 pedaços da minha pele. Para descobrir o porquê, o que era, se era realmente o vitiligo, que ainda estava na época de comprovação. Foi isso 1 ano e meio, que eu tinha mais ou menos já de vitiligo, já estava tomando os remédios.
E aí eu me senti num bicho, um animal, comecei a chorar e pedi pra chamar minha mãe, pedi pra todo mundo sair da sala, todos os médicos, tinham mais ou menos uns 9 médicos ao meu redor. Minha mãe entrou e eu falei, mãe, eu tô cansada, eu não aguento mais isso. Ela falou, olha, filha, mas você precisa fazer, você não quer fazer o tratamento? Eu falei, não, não quero mais, eu tô cansada, não aguento mais ser tratada assim. Ela falou, olha, eu só te libero de fazer tratamento se você começar a se aceitar. Começar a usar roupa que mostra mais, começar a usar chinelo, parar de passar maquiagem. Aí eu falei, mas e no rosto, eu posso? Ela, por enquanto no rosto, mas eu não quero que você fique nessa dependência. Uhum. E aí eu falei, então tá bom, então eu não quero mais fazer tratamento, eu não volto mais aqui. A partir desse dia a gente foi embora e foi uma luta constante, dia após dia. Comecei devagarinho, primeiro tirando a gola rolê, deixando um colo um pouquinho mais abertinho, utilizando o chinelo. Depois eu comecei a parar de usar um pouco a base aqui no colo, que eu usava muito, usava até no pé para esconder. Comecei a usar bermudas, e das bermudas eu consegui pro short. Então, foi devagarinho, não foi nada muito rápido, não. Uhum. E o teatro também me ajudou muito nesse processo. E como é que foi chegar na adolescência, né? Que é esse período que a nossa autoestima fica super abalada, né? A gente tá aí tentando se encontrar. Como é que foi passar pela adolescência com vitiligo? Então, foi muito difícil, porque eu ouvia dentro de casa que eu nunca ia ser amada. Que eu nunca ia me casar, que eu nunca ia ter ninguém. E eu ouvia que eu ia ser mãe aos 14 anos. Era isso que eu ouvia dentro de casa. Você ia reproduzir a história da sua mãe. Sim. Mas era um pouquinho ainda pior, né? Que o meu final seria dentro de um prostíbulo. Isso eu ouvia com meus 10 anos. 9 para 10 anos. Então era bem pesado, sabe? E assim, eu nunca tive muito relacionamento afetivo na escola, porque eu era a mais diferente, né? De todos, assim. Pelas manchinhas. Então eu era sempre a velhinha. E eu também era sempre o anjinho que ia lá, ajudava minhas amigas a ficar com alguém e nunca ficava com ninguém. E teve uma época que eu achava um rapazinho da escola bonito, mandei uma cartinha pra ele, ele me expôs na frente de todo mundo. Ah, não. Então, naquele dia pra frente, eu decidi que nunca mais eu ia gostar de ninguém da escola. E eu não sentia atração por ninguém, eu comecei a sentir atração por homens mais velhos. Aí, primeiro, eu comecei a gostar de um homem mais velho, na época da escola. Aí depois eu conheci um rapaz na porta da escola, a gente começou a conversar, a gente começou a namorar, eu tinha 13 anos de idade. Aí namoramos dentro de casa, com meu irmão no meio, tudo bonitinho. Mas durou pouco, bem pouquinho, porque ele era um pouco possessivo, sabe? É uma situação uma relação tóxica. E eu não queria aquilo pra minha vida, então terminei rapidinho. Depois eu encontrei o meu segundo namorado, que realmente foi um dos amores da minha vida. E com ele eu aprendi muito, ele super respeitava o meu vitiligo, tinha o maior prazer de me apresentar para os amigos. Ele me enaltecia como mulher, como pessoa. Foi a pessoa que mais investiu em mim como ser humano, né? Eu digo que investimento é tempo. Então, era a pessoa que mais parava para me ensinar, porque eu era muito nova, muito ingênua. Minha mãe não deixava eu ter tanto contato na rua com outras crianças, adolescentes, não me deixava sair. Então, eu não sabia muito sobre o universo de mundo. Eu sabia só o pouco que eu ia para trabalhar. Uhum. Era o pouquinho que eu conhecia, que era, né, um mundo muito superficial. Mas ele me ensinou muita coisa, mas o nosso relacionamento também durou pouco, porque minha mãe sempre foi uma mãe tóxica também. Então, ela sentia que estava perdendo a filha dela e me afastou dele. Então, a gente se distanciou, a gente terminou o nosso relacionamento. E logo após, eu casei. Passou mais ou menos 1 ano e pouco, eu fui casar para os 15 para 16 anos. Sim, mas aí a questão do vitiligo, você falou dessa questão do que a sua mãe disse, né? De se aceitar, que você precisa mostrar o seu corpo, mostrar, não esconder, né, as suas manchas. Mas isso não acontece do dia pra noite. Não. Como é que foi? Como é que foi pra Muito você, doloroso. assim, passar por esse período? Foi muito doloroso, porque eu tinha que ir contra aquilo que eu queria. Eu queria tampar. Mas como eu tinha feito uma promessa para minha mãe, eu tinha que cumprir. Então, eu sabia que se eu não cumprisse, eu ia voltar a tomar remédio. Os remédios me deixavam muito mal. Porque eram muitos remédios ao mesmo tempo. E eu ficava muito fraca. Eu não conseguia ter uma vida saudável de uma criança normal, de uma adolescente. E os remédios adiantavam? Não, só piorava. Quanto mais remédio eu tomava, mais minhas manchas abriam. E aí, quando eu vi que eu tava melhorando sem os remédios,
eu comecei a ficar mais feliz, mais contente. E falei, olha, se eu sou assim, eu vou ter que me aceitar assim. Comecei a fazer um exercício todos os dias. Eu me olhava no espelho e falava que eu era linda. Eu repeti isso no mínimo umas 10 vezes. Eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda. Eu sou linda, eu tô maravilhosa. Fazia repetições de palavras que me enalteciam. Até o dia que eu me olhei no espelho e falei, caraca, eu tô bonita mesmo, hein? Sou eu, olha. E me achei bonita. Comecei a me achar linda e a partir dali eu comecei a impor o meu respeito. Depois disso, ninguém mais conseguiu me colocar pra baixo. É porque foi numa época que ainda não se falava tanto disso, né? Porque hoje a gente já vê até, tem modelos em campanha ainda de é muito moda pouco. internacional que já fazem. Ainda é pouco. Você ainda sente É preconceito? muito pouco. Eu sinto que ainda não chega a ser 5% do que a gente precisa na nossa sociedade. A gente sente a falta de ter essa representatividade, mas a gente teve um avanço. Não significativo, mas um avanço. Sim. Mas foi muito importante também ter uma mulher com vitiligo num reality de tamanha proporção Rede como aquele. nacional, né? Foi incrível. E uma mulher real, porque eu sou uma mulher que tem celulite, que tem barriguinha. Sou uma mulher comum.